E o RJTV começa hoje a série de entrevistas com os principais candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Será mais uma oportunidade para conhecer as propostas de quem pretende governar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. A ordem dos candidatos foi definida por sorteio com a participação de representantes dos partidos. E o primeiro candidato aqui no nosso estúdio é Otávio Leite, do PSDB. O tempo da nossa entrevista é de 8 minutos, com uma tolerância de 30 segundos. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos começar a nossa entrevista. Neste momento, o relógio começa a contar a partir de agora. E eu faço uma pergunta, começo sobre o seu partido PSDB, que vem perdendo expressão aqui no Rio. Já teve 9 deputados federais, agora tem 2. Já teve 11 vereadores, agora tem 2 vereadoras apenas. O senhor não acha que governar uma cidade como a nossa é mais difícil para um partido que está perdendo força no Rio? Em absoluto. Primeiro, boa noite a você que está em casa. O partido, verdade seja dita, há 12 anos não lançava um candidato a prefeito. Então nós estamos retomando a sequência natural, que é própria da democracia, na qual os partidos têm que apresentar as suas propostas. Nós vamos soerguer o partido. E vamos iniciar o nosso programa eleitoral com a presença dos grandes tucanos nacionais. Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, Aécio Neves. Estamos unidos, rumo à vitória. É que uma das vereadoras não está sequer com o senhor. André Gouveia Vieira está apoiando outro candidato do PSOL, Marcelo Freixo. Não é mais difícil, em caso de vitória, governar uma cidade como a nossa sem apoio? Em absoluto. Nós trataremos com a Câmara dos Vereadores de uma forma transparente, aberta, as nossas propostas são muito boas e vamos compor uma maioria dentro de um processo completamente aberto que vai nos dar a governabilidade. Não há qualquer dificuldade em relação a isso. O senhor falou das suas propostas, vamos então algumas delas. O senhor propõe manter as UPAs, unidades de pronto atendimento, mantém propor as clínicas da família, mantém propor os BRTs, todos projetos da atual administração. Por que o eleitor deveria votar num candidato de oposição se esse candidato pretende manter ideias do atual governo? É preciso romper com a prática política brasileira de fazer com que se sepulte ou se combata aquilo que foi feito. O que está em curso deve ser continuado, aquilo que é bom. Nós vamos prosseguir com as clínicas da família e as UPAs, mas de uma maneira diferente. Não adianta só construí-las e deixá-las bonitinho, é preciso que funcionem, é preciso colocar médicos. O grande problema da saúde é a falta de médicos e nós temos propostas concretas para isso. Concurso público imediatamente. Vamos acabar com essa distorção de médicos terceirizados ganhando 9 mil e o médico concursado 1.500. Vamos retomar a valorização do profissional de saúde para a atividade fim ser exercida pelo profissional de saúde. E vamos inovar completamente. Vamos trazer as faculdades de medicina da cidade do Rio de Janeiro e incorporá-las à rede municipal numa integração plena. Será rede municipal de saúde e de ensino. E vamos fazer a maior residência médica do país. O médico já formado poderá vir para a nossa cidade e ter, portanto, condições de serem lotados. Vamos resolver o problema da saúde dessa maneira. Pois é, candidato, nessa proposta específica de trazer estudantes das faculdades para os hospitais, para os postos de saúde, imaginando um caso concreto que pode acontecer. Um pai ou uma mãe leva uma criança para um posto de saúde, está com febre, está com diarreia, está com vômito. Pode não ser nada, pode ser uma coisa mais grave. Essa criança não tem que ser atendida por um pediatra, por um especialista? O médico residente, ele já é formado. Ele faz a sua residência após os 6 anos de faculdade. Ele está apto, portanto, a desenvolver aquele papel. A faculdade integrada à rede pública, ela vai permitir que haja mais vida. É evidente, e é bom esclarecer isso, não se trata de estudantes atender, nunca haverá isso. O que se trata é de se preocupar com a formação de novos médicos. Na zona oeste do Rio de Janeiro, moram 1.700.000 habitantes, não há uma faculdade de medicina. Nós vamos fazer um chamamento público e instalar a primeira faculdade de medicina na zona oeste. Desculpa cortar o senhor, é que o CREMERG diz que essa ideia já existe hoje, estudantes nos hospitais e postos de saúde. O problema é que não tem médico para supervisionar, orientar esses estudantes. Vai ser preciso contratar médicos. Não, nós vamos chamar os professores das faculdades e tem muitos médicos do município que poderão funcionar como orientador, preceptor e vão ganhar uma gratificação com isso. Nós vamos dar vida, muito movimento da prática da medicina. Vai melhorar muito o sistema de saúde na cidade do Rio de Janeiro com essas nossas propostas. Mas quantos médicos serão necessários ser contratados num primeiro momento? De onde o senhor vai tirar esse dinheiro? E em quanto tempo eles chegam? Bom, o Rio de Janeiro tem 7.000 médicos, 4
que são efetivos, tem 2 terceirizados, que ganham muito mais que os efetivos. Nós vamos migrar, aos poucos, para a ideia do concurso público, do profissional de saúde exercendo o papel, porque ele tem um compromisso direto com a saúde da cidade. Esse é o modelo que nós estamos propondo. Falando um pouco de transporte, o seu programa de governo cita bonde, cita bicicleta, cita trem, cita metrô, cita transporte aquático, até mesmo algumas ideias aí, alguns modais, alguns tipos de transporte que não são responsabilidade da prefeitura e sim do governo do estado. Mas não tem uma palavra sequer sobre van. Foi esquecimento seu? Não. Ou simplesmente, na sua opinião, as vans não têm um papel tão importante assim no sistema de transporte da nossa cidade? Falou muito bem. Transporte é sistema. Todos devem cumprir um papel. O trem, o metrô, os ônibus, as vans, sim, sou a favor das vans organizadas, através de uma licitação, atuando de uma forma a alimentar todos esses eixos de outros transportes coletivos ou de massa. A atual prefeitura já tentou fazer uma licitação, não conseguiu. Como é que seria essa sua licitação? A licitação seria pontual, definindo os itinerários, e o proprietário da van que ganhasse, ele teria a incumbência de fazer só aquele trajeto, como se fosse um taxista específico para a van, mas com um controle. É muito fácil isso com GPS hoje. Vamos reorganizar. A prefeitura não pode se omitir diante disso e tem que trazer as vans que são, na verdade, são um serviço de transporte que funcionam e preenchem lacunas. Aonde o ônibus não vai, a van vai. E os mototáxis Mas foi uma em omissão? comunidades. Por que o senhor não colocou isso no programa de governo? Talvez alguma falha qualquer de redação, mas eu sempre me coloquei e votei a favor das vans quando vereador, não tem qualquer dificuldade em relação a isso. É um sistema e acho que temos que ir mais. O prefeito do Rio tem que conversar com os outros prefeitos e com o governo do estado e organizar o sistema de uma maneira metropolitana. Eu topo esse debate e topo reorganizar todas as linhas. Os prefeitos não fazem isso porque não querem perder poder. Eu topo fazer um planejamento metropolitano que é muito mais racional. Candidato, nós estamos há 4 anos das Olimpíadas de 2016 e um dos temas mais polêmicos é a construção do velódromo. Já temos um velódromo na Barra da Tijuca, mas foi construído para os Jogos Pan-Americanos e não tem as especificações olímpicas. Aliás, esse velódromo foi construído pelo prefeito César Maia, do qual o senhor, na época, era vice-prefeito. A grande questão é, desmonta esse velódromo e faz um novo ou reforma esse velódromo e usa esse que já temos? Bom, eles estão estudando qual é a equação. A equação que, inclusive, é determinada pelo Comitê Olímpico Internacional. Eu acho que alguém que tenha feito essa imprudência tem que pagar por isso. Há uma determinada haste que foi colocada. É evidente que é um absurdo derrubar o velódromo. Eu acho que tem que recompor o velódromo e pactuar com o Comitê Olímpico Internacional o aproveitamento desse velódromo. Não pode jogar dinheiro público fora. Agora, quanto César Maia é muito caro. Sim, mas ele pode chegar a 70 milhões de reais quando custou 14. Só a recomposição. Não. Mesmo assim, o senhor faria isso? E o novo quanto é que custaria? Talvez menos de 70. O que for melhor, o que for mais barato, o que for mais racional é que nós devemos prosseguir. Agora, quanto ao César Maia, foi uma experiência política que naturalmente me trouxe grandes amadurecimentos, tive muitas dificuldades, eu era um vice, ponto. E todos sabem que foi uma aliança que durante um período eu não tinha poder de mando, eu jamais determinei a construção desse velódromo ou coisa do gênero, eu era apenas um vice-prefeito. Na metade, entendi que era necessário seguir a estrada rumo a Brasília para defender o Rio de Janeiro. Candidato, nós já completamos o nosso tempo de entrevista, 8 minutos e 6 segundos. Eu agradeço muito a sua presença, muito obrigado, boa sorte na campanha. Uma boa tarde para todos, uma boa noite. Pesquisem, verifiquem os candidatos. Para ser justo, eu tenho que encerrar. Um abraço. Muito obrigado. Tchau. Amanhã, nosso entrevistado será o atual prefeito e candidato à reeleição, Eduardo Paes, do PMDB.